É possível que você já tenha escrito uma carta para alguém, ou quem sabe, pelo menos um recadinho ali, quando você entregou um presente para alguma pessoa, um cartão. Feliz aniversário, feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Pais. Hoje em dia a gente não escreve muitas cartas, mas antigamente, na época da Bíblia, isso era muito comum. Porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né? Eles não tinham smartphone, não tinham WhatsApp, não tinha rede social, nada disso. Quando eles queriam conversar com outras pessoas, mandar recados para elas, eles escreviam cartas. E eles enviavam essas cartas que às vezes cruzavam o país inteiro. Uma pessoa que gostava muito de escrever cartas era o apóstolo Paulo. E uma vez ele escreveu uma carta para um de seus amigos, um homem chamado Filemão. Inclusive está lá na Bíblia, uma carta de Paulo para Filemão. Nessa carta, Paulo pede algo muito especial para Filemão, que ele perdoe um amigo de Paulo, um amigo chamado Onésimo. Onésimo, ele era um servo de Filemão, alguém que trabalhava para ele, um escravo na verdade, naquela época existiam escravos. Mas Filemão cuidava de Onésimo com muito carinho. O problema é que Onésimo fez algo errado. Onésimo pegou alguma coisa da casa de Filemão e fugiu, levando aquilo que não era dele. Claro que Filemão ficou muito triste, revoltado. Ele foi roubado, enganaram ele. Só que o que Filemão não sabia é que Onésimo se encontrou com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo falou de Jesus para Onésimo, a ponto de Onésimo se arrepender do que fez de errado e querer o perdão de Filemão. Inclusive voltar para a casa de Filemão e corrigir todos os erros que ele tinha cometido. Só que, claro, né, Filemão estava com o coração magoado. E por causa disso, Paulo então foi o agente da paz. Ele escreveu uma carta para o seu amigo Filemão dizendo: por favor, desculpe Onésimo, ele fez coisas erradas, mas olha, preste atenção, ele está arrependido. Jesus entrou no seu coração e mudou a sua vida. E não é que Filemão escutou a carta de Paulo? Sabe? Às vezes a gente precisa ser que nem o apóstolo Paulo. Às vezes a gente tem que ajudar as outras pessoas a se reconciliarem, a pedirem perdão umas às outras, ou a perdoarem também. O nosso papel, a nossa missão é ser misericordioso. Olhar para as pessoas e permitir que elas mudem, que elas se arrependam e ajudar elas a corrigir aquilo de errado que elas fez. Você já fez isso? Lá em Mateus capítulo 5, verso 7, diz assim, ó: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Pois é, que a gente possa ser alguém que perdoa, que recebe com carinho e que, claro, ajuda ela a corrigir os seus erros. Vamos orar então? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje e obrigado pela história de hoje. Nos ajuda a ser que nem Paulo, misericordioso e que fala de Jesus para outras pessoas e que também ajuda elas a corrigir os erros da sua vida, a fazer as pazes, quem sabe, com amigos, a ser perdoado e a perdoar. Fica conosco, abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.